Muito estimado Padre Flaune, nosso pároco, a quem agradeço pela oportunidade de celebrar com vocês. Hoje a Igreja nos convoca a celebrar o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta celebração também nós somos incitados a rezar pelas vocações, pelos nossos seminaristas, pelas vocações femininas consagradas da diocese. E também lembrar o nosso clero, nossos padres que estão nas diversas paróquias da diocese, fazendo acontecer o pastoreio. O sacerdote alter Christus é a imagem de Jesus, o bom pastor, que vai trabalhando o coração do povo de Deus, para que todos nós tenhamos esse espírito de ovelhas, de rebanho de Deus, de rebanho do ressuscitado. É uma liturgia muito rica, a liturgia do quarto domingo da Páscoa, pois o tema do pastoreio, já tão caro no Antigo Testamento, é de certa forma apresentado para nós no complemento desta compreensão em Cristo Jesus, o bom pastor. O povo de Deus no Antigo Testamento foi pastoreado pelos patriarcas, pelos profetas que também eram sacerdotes, por grandes homens como Moisés, que conduziu o povo de Israel à terra da promessa. O Antigo Testamento traz para nós muito vivamente já esta temática do pastoreio, como nós podemos contemplar no Salmo 22 de Davi, que é um salmo maravilhoso, que eu decorei na minha primeira semana de padre, para rezar sempre com os doentes, rezar também nos momentos que a gente acorda à noite, a fim de que nós possamos construir dentro de nós esse espírito de ovelhas que obedece o bom pastor. Como é rica a meditação, a exegese, a explicação do Salmo 22 de Davi. É uma beleza profunda. 34 anos que eu rezo esse salmo sempre, decoro, e cada vez que a gente faz dele uma lexo divina, uma meditação das palavras, nós vamos descobrindo as moções novas que Deus produz no nosso coração, para que não sejamos como os cabritos, como os bodes, que não se deixam pastorear, mas que possamos ser como as ovelhas, que além de se deixar pastorear, se agrega ao rebanho que escuta a voz do bom pastor. Já o profeta Ezequiel traz para nós uma abundante reflexão acerca do discurso que ele faz contra os maus pastores de Israel. Além de denunciar as misérias dos maus pastores, ele deixa cristalinamente transcrito o caminho que deve ter o bom pastor de Deus. E assim, na tradição da Igreja, nós podemos contemplar Santo Agostinho, que tem uma série de discursos, de homilias a respeito dos pastores, maravilhosas, que nós sacerdotes meditamos durante um período do ano, no ofício das leituras, quando a Igreja nos contempla com a riqueza deste santo, deste padre da Igreja do século V, que dá para nós o norte, o que é ser o bom pastor.
Uma Santa Catarina de Sena, como nós estamos na novena dela, próximo dia 29 é o seu dia, no seu livro Diálogo, em que ela entrava naquele momento de dormício mística, e Deus ia falando ao seu coração, e ela ditando para os seus copistas, e neste livro tem uma secção maravilhosa sobre os pastores. É interessante que todos esses escritos, tanto os bíblicos como os patrísticos e da tradição da nossa igreja, e aí a gente pode mergulhar em muitos deles, sempre nós temos uma alusão ao que é ser o bom pastor e ao mesmo tempo um questionamento sobre os maus pastores. Aqueles pastores que não pastoreiam as ovelhas para Cristo, para Deus, mas sim para si mesmos. Aqueles que arrancam a lã das ovelhas, que bebe o leite das ovelhas, mas não é capaz de dar nada a elas. E nós temos no centro da meditação de hoje, Cristo, o bom pastor, imagem perfeita do amor. Quando nós meditamos sobre esta passagem do Evangelho que nós ouvimos hoje, em que Jesus fala: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nós podemos contemplar, meus irmãos, quão grande é o afeto, por assim dizer, de Deus por nós. Como Cristo cuida de nós, como nós somos chamados a sermos ovelhas. Ovelhas que escutam a voz do bom pastor. Ovelhas que aceitam os braços do bom pastor para nos carregar nos momentos mais difíceis. Nas catacumbas primitivas dos cristãos em Roma, que foram descobertas no século XVIII e XIX, naquelas cavernas profundas, os primeiros cristãos deixaram imagens lindas, como a imagem do bom pastor. Cristo, com a feição de um soldado forte, que carrega nos ombros a ovelha cansada e machucada. E atrás dele vão as ovelhas sadias, as ovelhas gordas, bem nutridas, que formam o rebanho que anda atrás do Senhor. Nós sabemos que Cristo nos ensina que se há um aprisco com 100 ovelhas e uma se perde, o pastor deixa as 99 no aprisco para buscar aquela que se perdeu, aquela que caiu no despenhadeiro, que ficou atolada, que ficou tresmalhada pelo caminho. Ele vai em busca da ovelha perdida, da ovelha machucada, ferida, doente. Nós vivemos esse tempo agora de peste, em que tantas pessoas sofrem. Agora à tarde mesmo eu estava a orar por uma mãe em Brasília, que contraiu a peste com a sua criança de 7 meses no ventre, e teve que ser retirada às pressas a criança. E é um sofrimento para a família acompanhar esses quadros tão difíceis. São as nossas ovelhas, as ovelhas da igreja, que eu tenho certeza que os braços de Jesus estão acolhendo essas ovelhas, os sofredores. Nós precisamos cultivar em nós esse sentimento de ser ovelha do rebanho de Cristo, ovelha de nosso Senhor, ovelha que ama o bom pastor, ovelha que escuta a voz do pastor e o segue. Pois nós vivemos tempos tão difíceis em que há muitas vozes perigosas, vozes que confundem os corações, sobretudo das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens, também dos adultos. O mundo tem uma voz
que é a voz do demônio, que é a voz do mal, que entra no coração de tantas pessoas e as destrói através de tantos males. Quão triste são os caminhos, por exemplo, dos nossos adolescentes e jovens, que nós trazemos na igreja com tanto carinho, mas quando ingressam nos seus estudos, na universidade, muitas vezes recebem a voz do estranho, a voz do ateísmo, a voz do marxismo, a voz do relativismo, a voz das misérias dos mestres das suspeitas, que são os falsos filósofos, os falsos pensadores, que vão lacrando a cabeça dos nossos jovens, tirando a voz de Deus dos seus corações e os transformando em ovelhas surdas, que não são capazes mais de ouvir a voz do bom pastor, e estas ovelhas vão se tornando cabritos, deixam de ser ovelhas para serem bodes, que já não mais escutam a voz do pastor, que já não se agregam mais ao rebanho de Deus, e vão caminhando por esses mundos tão tristes, tão desoladores. Eu tenho um amigo, um casal muito amigo, 7 filhos. Cada vez que um entra na universidade, eles me ligam pedindo oração, porque eles dizem: o nosso sofrimento é quando um filho entra na universidade. Deveria ser uma grande alegria para os pais, mas hoje não. Os pais cristãos sofrem porque você entrega o filho a um mundo desconhecido, em que esses filhos muitas vezes, ao invés de ouvir a boa ciência, recebe a maledicência do ateísmo, a maledicência do mal, que subtrai a eternidade dos seus corações, colocando neles a transitoriedade e a miséria. Qual é a grande miséria que o inimigo hoje sopra no coração do mundo? É a miséria da sensualidade, de uma moda escrava, em que as pessoas não pensam em agradar a Deus da maneira que conduz as suas vidas, mas pensam em agradar o mundo, apresentando seus corpos com sensualidade. É a música imunda, carregada de ritmos sexuais, sensualistas, que vai onibilando o coração, a mente, o ouvido dos nossos jovens, entupindo o ouvido deles para as coisas de Deus e abrindo seus corpos às sanhas do prazer para as coisas mundanas. A pornografia é a grande voz do estranho em nossos tempos, que vai sujando a alma e a vida de homens e mulheres, que vai anestesiando a vida das pessoas contra o amor, e abrindo essas vidas à pornografia, à porneia, à imundície de corpos que passam a viver a ritualidade da mundaneidade, da compulsão, da masturbação, do adultério, das práticas mais vis da sexualidade que não agradam a Deus. E essas realidades, elas vão afundando a alma da pessoa no abismo. Quem parte para esse caminho, que não é o caminho de Cristo, obedecendo não a voz do bom pastor, mas a voz iníqua, a voz do mundo, elas vão se tornando pessoas vazias. O coração, o interior, a alma se torna uma sulapa, uma caverna escura, imunda, transtornada pela busca exagerada do prazer, da moda, da escravidão dos sentidos. As virtudes vão morrendo, vão secando, e o coração das pessoas se tornam corações sem amores, corações sem vitórias, corações derrotados, corações tristes,
Muitos não suportam o peso da miséria de não ter escutado o bom pastor e acabam mergulhando ainda mais neste abismo do suicídio, porque perdeu o rumo do caminho do bom pastor. Qual é a tarefa nossa de bispos e padres neste tempo tão sombrio que nós estamos vivendo? Termos homens cada vez mais configurados a Jesus Cristo, bom pastor, e não ter acanho de carregar o báculo, o cajado, para quebrarmos a cabeça do lobo, o lobo que representa o demônio, que quer destruir as famílias, está destruindo, que quer tirar a inocência das nossas crianças e inocular a malícia e o veneno da malícia no coração dos nossos jovens, através de todas essas realidades que nós estamos vivendo. Nós, meus irmãos, somos cristãos. Os cristãos têm um projeto de vida, que é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que têm Deus, elas não estão isentas do sofrimento, das grandes provações e até da morte. Não. O fato de nós sermos de Deus, de estarmos a buscar cada vez mais a palavra do bom pastor para dentro de nós, não significa que nós não tenhamos que passar também pelo vale da morte, como diz o Salmo 22. Mesmo que eu atravesse o vale da morte, nada temerei, pois estais comigo. Cristãos não temem a morte. Os cristãos não temem as perseguições deste mundo. Quando nós olhamos a vida dos mártires, eles morreram cantando salmos. Quando a gente assiste o filme Quo Vadis, que retrata o sofrimento dos cristãos na era do imperador Nero César, o imperador sai irritado do círculo máximo de Roma, porque os cristãos que eram queimados, triturados, que eram matados pelos bichos, pelos leões, comidos vivos pelas feras, eles morriam em harmonia, louvando. E Nero pergunta para os seus assessores: o que eles cantam? E Nero odeia os cristãos porque eles não gritam como os pagãos, que blasfemam, que escarnecem aquele momento, porque estão sendo mortos. Cristãos louvam. Por que a conversão do apóstolo Paulo? Porque ele que comandou o martírio de Santo Estevão começou a sofrer uma grande solidão diante daquilo quando viu o mártir morrer sorrindo debaixo da saraivada de pedras e louvando a Deus e pedindo perdão para os seus algozes. Cristãos não temem os impérios deste mundo. Os cristãos não temem os que perseguem a fé. Nós não tememos os sistemas materialistas, inimigos da fé, inimigos de Deus. A igreja convive com essa miséria, com a maior peste, que é a perseguição aos cristãos há 2000 anos. A igreja sabe lidar. E nós, como sacerdotes, se queremos ser fiéis à nossa missão, nós devemos pastorear com amor o povo de Deus. A missão do padre não é ser um ativista, não é ser um globalista, não é ser alguém afeiçoado às teologias vesgas que a modernidade tem trazido, carregadas de apostasia e de heresias. O padre afigura o seu coração ao coração de Jesus, o bom pastor. Não há missão neste mundo mais linda, mais sublime do que o sacerdócio, o pastoreio. Nenhum homem merece ser padre.
dada a dignidade do ministério. Mas Deus quis se servir destes cacos, destes vasos frágeis, para pastorear. A missão sua, Padre, a missão nossa, é espantar o lobo da descrença, o lobo do sensualismo, o lobo da moda que escraviza as pessoas, o lobo da ideologia que destrói a fé dos simples, o lobo da injustiça, da corrupção, da mentira, do pecado, dos maus hábitos. O nosso cajado deve ser firme para espantar o lobo maldito que traz a divisão, que traz a morte, que traz a tristeza às almas. Cristo é o bom pastor, meus irmãos. É o bom pastor que dá vida ao rebanho. Não tem algo mais nobre, mais profundo neste mundo do que sermos cristãos, ostentarmos em nós a marca do batismo, que é o nosso passaporte para o céu. O batismo que é, meus irmãos, esse grande ingresso que nós recebemos para entrarmos na eternidade. Esse mundo é uma sombra que passa. Tem muita gente apegada a esse mundo, buscando as consolações deste mundo, colocando o sentido último da sua vida nas coisas passageiras deste mundo. Não é por aí. A nossa vida só tem sentido em Cristo, o bom pastor. Não é só o bom pastor, mas ele é o bom pasto. Porque Cristo se torna pão, alimento para o seu rebanho, através da mesa das mesas, que é o altar, onde a Eucaristia, sacramento sacrossanto do corpo, do sangue, da alma e da divindade de nosso Senhor, se torna o nosso pasto, o alimento para a nossa alma. Cristo nos alimenta. Na ceia eucarística, que daqui a pouco nós vamos comungar o seu corpo santo. Mas também ele se prolonga em presença, para que o rebanho não se perca. Encontre na adoração a ele a fortaleza para o caminho do céu. A nossa paróquia São Sebastião, graças à sensibilidade e à fé do nosso pároco, estabeleceu a adoração perpétua, que não é nada fácil. Ter adoração perpétua numa paróquia exige muito esforço, sobremaneira dos sacerdotes. E a nossa paróquia, durante esses meses de adoração perpétua, tem sido, meus irmãos, um grande rio de bênçãos para as pessoas que aqui portam para adorar Jesus noite e dia. Quão belo é ver o exemplo de um padre que às 3 da manhã se dobra diante do Santíssimo para adorar Jesus, pão vivo descido do céu, pastor de nossas almas, nas intenções do rebanho. Por isso que esta paróquia começa a ser um fervedouro de vocações, da presença dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças na missa das 5, onde Jesus está presente e é promovida a sua presença para a adoração dos fiéis. A igreja cresce, a salvação acontece, o amor nunca fenece. É o que nós queremos neste domingo do Bom Pastor, agradecer a Deus pela nossa paróquia, pela nossa comunidade, pelos nossos padres,
pelos nossos vocacionados, vocacionadas e seminaristas, pelos nossos seminaristas desta paróquia que se encontra no seminário. Agradecer a Deus pelas famílias, porque as famílias onde Cristo é o centro, as portas se fecham para o lobo do divórcio, da separação, da traição, do adultério. E Jesus, o bom pastor, pasto de amor que nos alimenta, entre na nossa vida, para que nós não sejamos homens e mulheres do medo, mas da coragem, da fé. Nada neste mundo se equipara ao valor da nossa fé que nós recebemos no batismo. Por isso, meus irmãos, olhando para Nossa Senhora, modelo de mãe, modelo de fé, para São Sebastião, nosso padroeiro que morreu mártir por amor a Cristo Eucarístico, a Cristo bom pastor. Neste ano de São José, lembrando a importância de São José na vida das famílias, tomemos posse da verdade de Deus na nossa vida e digamos ao lobo: fuja, porque eu estou sob o cajado do bom pastor. Eu não estou sobre a miséria deste mundo. Fuja, deixe as nossas crianças em paz, nossos adolescentes e jovens, nossas famílias, nossos idosos, porque o bom pastor deu a vida por mim. É atrás dele que eu vou. Não quero te escutar, lobo do inferno, porque a sua voz não tem voz de amor. A sua voz não é uma voz para a eternidade com Deus, mas para o abismo do inferno. Eu acolho e aceito Jesus, o bom pastor da minha vida para sempre. Amém.